Bom dia, boa tarde, boa noite, HB Lovers, Vitar Lovers, tudo que tiver Lovers, tamo aí. Clica no sininho, manda beijo, manda direct, se você for bonito. Procura o Vitor no Grindr. Cala a boca, Jonathan. Marina, edita essa parte. Bom, minha gente, então como a gente vai falar sobre droga, apesar de ser historiador, a gente queria começar falando de um caso mais do que recente, fresquíssimo, saindo do forno. A gente queria falar sobre o caso de um sargento brasileiro que foi pego, né, como vocês devem ter visto no jornal, num avião da Força Aérea Brasileira, aliado à comitiva do nosso caríssimo, estimadíssimo presidente chamado Jair Bolsonaro, com 39 quilos de cocaína! 39 fucking quilos de pó! E quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB, como já dizia o nosso bom mestre Sabotagem na sua música Um Bom Lugar, do álbum Rap é Compromisso. Mas peraí, cocaína no avião da FAB não foi agora, em 2019? Pois é, foi em 2019, mas não é porque foi em 2019 que é a primeira vez, meus anjos. E essa música, inclusive, do Sabotagem, ela foi feita depois que em 1999, durante o governo do FHC, quando 3 oficiais da aeronáutica foram pegos com 33 quilinhos de cocaínas. Isso sem contar outro caso famoso, de helicóptero, do ex-deputado Gustavo Parrilha, que carregava 445 quilos de cocaína. E aí, então, o que a gente vai mostrar com tudo isso é como até o próprio combate às drogas, ele é uma questão de um discurso do Estado e ele é um discurso muito bem formulado para atingir certas pessoas. ProEd é o programa. ProEd é a solução, lutando contra as drogas, Ensinando a dizer não. Isso basicamente era uma iniciativa da Polícia Militar da Polícia Militar entrando em escolas públicas e privadas para falar sobre droga, na tentativa de evitar que jovens caíssem para esse mundo, mas de uma forma bem complicada, assim, sabe? Então, eu tenho vários problemas com essa iniciativa, e apesar da piada da musiquinha e do ProEd ensinando a dizer não, eu acho que, na verdade, mais do que dizer não, a gente tem que falar sobre o porquê que a gente tá falando sobre drogas e o que a droga significa na nossa sociedade, né, Ivan? Exatamente. Espera lá, você já teve tanta gente, seja oficial de Estado, seja oficial de Exército, pego em flagrante, com esse monte de coisa dentro de helicóptero, com esse monte de droga dentro de helicóptero. Por que tem gente que ainda se arrisca fazendo esse comércio? E segundo o Escritório para Drogas e Crime Organizado das Nações Unidas, esses 39 quilos de cocaína sendo vendidos na Espanha significariam 5,8 milhões de reais. A gente é de humanas, mas essa conta também não é muito difícil, né? Então parece que a grama da cocaína na Espanha vale cerca de 150 reais, é isso? É tipo isso, o que basicamente é o valor do ouro aqui no Brasil. Então, ou seja... A resposta do porquê que mesmo muita gente sendo pega, e agora, né? Muita gente branca, rica, metida com o governo, metida com governante sendo presa, continua metido nisso, é porque dá lucro, minha gente. Droga é um mercado extremamente lucrativo, basta você olhar para todos os países que já legalizaram, por exemplo, a maconha, que é um tipo de droga que muita gente não considera químico, menos arriscado, então tem um outro tipo de debate em torno dele também. Olha o que o governo vem arrecadando lá de imposto em relação a esse comércio a partir do momento onde eles decidiram legalizar. E eles também não decidiram só legalizar porque todo mundo lá é um bando de esquerda, comunista. Basta a gente lembrar que os Estados Unidos têm estados onde isso também já foi legalizado. A gente tem que lembrar que a galera decide também legalizar isso porque o lucro em cima é inegável. E tem estado que já tá muito atento ao fato de que você arrecadar imposto em cima desse comércio gigantesco é uma coisa bastante vantajosa, né? A gente tá falando da maconha, mas voltando ao nosso caso da cocaína, ele não começou no mês passado, nem na semana passada, óbvio. Esse caso já acontecia até mesmo antes do governo do FHC, que ocorreram alguns desses episódios, por exemplo. E a produção da cocaína e subsequentemente a sua comercialização, o seu uso e gente se tornando viciada nela, começa no final do século XIX, quando pesquisadores na Alemanha encontram uma espécie de planta chamada coca, que é originária aqui da América Latina, nos Andes, e começam a manipular ela quimicamente dentro de laboratórios para tirar o princípio ativo que dá origem à droga cocaína dessa planta chamada coca. Há uma manipulação química por trás dessa droga, também torna ela muito mais viciante e muito mais lucrativa, porque ela também é mais cara, né? Tem todo um trabalho humano
uma indústria mesmo por trás dessa manipulação e da fabricação dessa droga para que ela seja depois distribuída, vendida, traficada nos lugares onde ela é considerada ilegal. Só que antes dela ter esse uso de forma entorpecente, ela era usada medicinalmente, tá? Isso é importante destacar. Não é que descobriram esse princípio ativo e já começaram a comercializar droga. Vou ficar malucona com isso aqui. Então ela era usada tanto, sei lá, pra passar na afta da criança que tava dolorida, até mesmo pra curar o vício de outras drogas como a morfina. Gente, eu tô passada que a criançada usava cocaína como Listerine. Mas aí o que acontece é que logo a cocaína foi caindo aí no gosto das pessoas e das empresas, e a gente começou a surgir com outros tipos de utilização, como por exemplo o vinho Mariani, que era então muito difundido esse vinho pelo Papa Leão XIII, e a própria Coca-Cola, que inclusive tinha elementos alcoólicos no seu começo, assim. Então, mas por que anestésico nas bebidas, né? Então, assim, na verdade, a cocaína são produtos psicoativos, ou seja, eles interferem justamente nas reações do cérebro. Então, ele vai fazer com que você sinta as coisas de forma diferente, né? Mude a sua percepção do ambiente, etc. Assim como o álcool e outros tipos de droga, né? Heroína, o café. Quem nunca bebeu muito café ficou louco. O fato das meninas trazerem café, por exemplo, Coca-Cola na sua primeira fórmula, antes dela ter essa nova versão que tá aí até hoje, é muito importante a gente ter isso em mente, porque antigamente a própria configuração da palavra droga tinha um outro significado completo. Então a Gia, agora há pouco, por exemplo, disse pra vocês que quando a cocaína começa a ser produzida, ela não era produzida já com essa finalidade de ficar doidão que a galera usa hoje em dia. Ela era utilizada como um fármaco. Então a nossa concepção de drogas químicas extremamente viciantes, que deixa a galera maluca, que faz você vender tudo que você tem pra comprar aquilo, e a sua vida vai pro buraco, é um olhar que a gente tem em relação a esse tipo de droga muito recente. Porque na própria época onde ela surge com outros fins, como fins medicinais, fins terapêuticos, o que for. E a partir do momento que isso vai sendo cada vez mais popularizado e também são descobertos novos tipos de uso para isso, aí sim, claro, a família, a polícia, o Estado começa a perceber que as coisas estão fugindo um pouco do controle, né? Então você faz uma coisa com um uso original, mas aí de repente novos usos são descobertos para aquilo que você como Estado, você como medicina, você como religião, não quer que a galera faça. E aí todo o combate de você tornar isso algo legal, de você mostrar todos os riscos que isso tem para a saúde, para sua estabilidade emocional, começam a ganhar mais força. Concordo em partes, assim, porque eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que trazer importante em cima da ação do Estado nisso, é muito caracterizado, por exemplo, pelo que os Estados Unidos vai fazer. O que os Estados Unidos faz lá no 19, quando eles veem como a droga está sendo utilizada, por exemplo, pela Alemanha com a cocaína, ou pelo ópio pela Inglaterra. A Inglaterra usa o ópio para invadir a China. Exato. Né? Então, o que os Estados Unidos percebem? Putz, eles descobriram uma porta de entrada de influência em outros lugares. E como bom imperialistas que são, eles também vão querer cortar isso. E uma das formas de cortar isso é trazer esse aspecto moralizante para a questão da droga, que inclusive vai ajudar com que a gente separe fármaco de droga, e começar essa proibição, né? Então, tornar esse mundo sóbrio. Não, cara, o que eles estão fazendo é uma medida anti-intervencionista de outras potências para que eles consigam dominar. Então, não é só sobre uma questão de nossa, vamos cuidar da nossa população. Tem uma questão de, como a gente tem sempre falado aqui, um projeto de Estado. Sim, mas também sempre mantém em mente o fato de um Estado nunca querer que o seu próprio povo se torne refém de alguma coisa que eles já perceberam que talvez tenha um efeito viciante muito forte, ao mesmo tempo que se for um povo que ele tá lutando contra, usar a droga como alguma ferramenta de guerra pra ver se algum outro povo se torna viciado naquilo, ou então como que eu garanto que algum outro povo se vicie naquilo para que depois eu também consiga mandar no comércio daquilo naquela região. Tudo isso tá junto, né? Do desenvolvimento das relações entre os usuários, o Estado, a religião, a moralidade, medicina, né? Como a gente tá vendo nos casos que a gente começou a falar, é que essa elite, ela vai usar droga impunemente e tá tudo bem. Enquanto a periferia é que vai ser taxada, que vai ser criminalizada, que vai ser encarcerada por causa do uso das drogas. Então é bem assim, né? Do tipo, vamos ficar todos limpos, maravilhosos. Não. Exato. Os ricos, beleza. Os pobres a gente vai matar e vai prender. E aí também tem toda a questão de que tipo de droga cada classe social tá usando e também tá meio que permitindo ou não que a outra use, né? Sim. Então quando a gente olha, por exemplo, pra própria cocaína hoje em dia aqui no Brasil, é muito comum você ver gente de classe média alta e gente
gente de fato rica, usando esse tipo de droga, enquanto que pessoas mais pobres, às vezes em situação de rua, estão reféns de drogas muito mais pesadas e danosas mesmo pro corpo humano de uma maneira geral, né? Exatamente. Trazendo de volta para a discussão histórica, acho que esse movimento que os Estados Unidos faz e a forma que o Brasil recebe isso é um bom exemplo pra gente continuar aqui no papo. Por exemplo, como tem a lei seca lá na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, que é justamente essa busca por um lugar limpo de entorpecentes, inclusive o álcool, o que acontece é que você cria um mercado paralelo muito forte. Então você vai ter contrabando, você vai ter bebidas sendo produzidas adulteradas. E essa é a parada. Sim. Quando você tem uma proibição muito forte, não é que você consegue exterminar, você cria outras formas. Na verdade, você aumenta, né? Porque aí falou, poxa, acho que agora, onde eu vou conseguir isso, né? A pessoa incentiva mais, parece, na pessoa procurar aquilo, né? Ter acesso. Incentiva desregulamentado. Sim. Por exemplo, tiveram pessoas que ficaram cegas porque consumiram uma bebida alcoólica adulterada. Sim, Não tem controle de qualidade. Não tem controle de qualidade, você não tem controle de preço. E é muito perto do que a gente vive hoje em relação a muitas questões de droga aqui, né? Sim, porque o que o Estado basicamente faz eu não vou, como Estado, tutelar as pessoas e o uso que as pessoas fazem desse produto, mas eu também não vou continuar fingindo que isso não existe. Então eu vou basicamente proibir, mas a partir do momento que eu proíbo, eu lavo as minhas mãos em relação a todo e qualquer mercado paralelo que a minha retirada desse debate traz à tona, e eu fico só na repressão. Repressão, repressão, repressão. No Brasil não existia essa questão da cocaína, ainda da morfina, na verdade, mas ele começa a internalizar na sua política justamente essa questão das proibições das drogas. Porque vai que isso vem aqui pra dentro, vai que a galera começa a ficar viciada nisso, e aí a gente também perde o controle, e uma situação um pouco semelhante à da norte-americana começa a acontecer aqui também. Então, aqui no Brasil, o que fez mais sucesso foi, na verdade, essa proibição da maconha junto, assim, do Estado com as elites brancas que justamente faziam essa repressão, né? A diamba, ou pito do pango, como era chamada a maconha aqui no Brasil. Então, ela não era muito popular nos Estados Unidos, só que no nosso território mesmo, e ela tinha um uso recorrente entre a população negra. E aí é que começa essa perseguição à galera justamente que usa a maconha, né? Então, justamente junto com o contexto, óbvio, aí do século XIX, que entre essa perseguição à população negra após a escravidão, então tudo que tinha a ver com essa população era perseguido, era taxado, era motivo para encarceramento, ou seja, para prisão, né? Então, desde vagabundagem, uma coisa simples, era motivo para prender. Imagina você tá usando uma planta medicinal, você não sabe o que é, vamos mandar prender essa galera. Ainda nessa questão, né, justamente que afetava cada vez mais a população negra, se junta essa moral, né, da sociedade, da elite branca, principalmente aqui no Brasil, junto com a medicina, de criar esse estigma sobre as pessoas que usam esses entorpecentes. Aí que começa essa questão de criminalizar esses hábitos, né, da população negra. Eu acho que é importante destacar desse período as ideias higienistas que estavam surgindo, né? E hoje a gente olha, óbvio, com um prisma de aquilo ser puro racismo, mas naquele momento os caras estavam tentando achar a raça ideal, achar a partir da sua constituição corporal se você tinha mais tendência para ser um bandido ou não. Então todas essas ideias construídas desde o século XIX, passando para o começo do XX, elas vêm com muita força no momento. Tem um médico na época que vai propagar muito essa ideia, que é o Rodrigues Doria. Inclusive o que esse cara propagava no exterior, em congressos lá fora, é que a maconha tinha sido trazida por essa população escravizada como uma futura vingança. Eles trouxeram isso para disseminar isso depois pela população branca como uma vingança pelo que tinha acontecido. Nessa época, a maconha foi pintada como uma grande ameaça ao progresso brasileiro. Então ela foi colocada como um inimigo público. Porque a galera fumava, ficava doidona, sentava na rede e acabou o dia, né? Então, o que é importante a gente falar sobre essa lei de proibição que vai surgir nesse momento da utilização da maconha? Ela dizia que você não podia fazer tudo isso, então você não podia usar, você não podia fabricar, você não podia andar com ela, vendê-la, sem autorização médica. Então, basicamente, com isso, o que você está fazendo? Você não está proibindo o negócio, mas você está regulamentando na perspectiva de que você começa a ter controle de quem é dono disso. E a partir do momento que você dá esse controle para alguém,
você começa a criar uma relação de discriminação, no sentido de que você tem uma figura que centraliza quem pode e quem não pode usar. Isso começa a criar uma lógica que vai cair muito no que aquilo que a Van já cantou lá atrás pra gente, né? Por isso que quando você percebe que a maconha continuou sendo utilizada para tratamento médico, psiquiátrico, por autoridades dentro do Hospício Nacional, por exemplo, ao mesmo tempo que pessoas eram presas, pessoas negras, pobres, eram presas pelo exato mesmo uso do mesmo produto, o que você começa a perceber é que não é mais tão a maconha em si ou a droga em si que é um problema, mas quem usa, onde usa, a frequência que usa e por que usa. Dentro sempre desses dois filtros que as meninas falaram ao longo do vídeo, da moralidade e do discurso médico integrados para mostrar que quem podia usar, como podia usar e quem não podia. Isso era uma regulamentação do uso? Era, mas também era uma regulamentação elitista, potencialmente racista, que tinha como grande objetivo impedir que esse uso fugisse total e completamente do controle do Estado. Aí o Brasil vai se alinhar completamente com os Estados Unidos nesse sentido, porque você vai ter essa mesma questão quando a gente vê a cocaína sendo usada justamente pelas elites e o crack sendo usado pela população negra e a população negra sendo dizimada, principalmente na década de 90, né, que também bate com essa questão do ele coca, né, que foi também nesse final dos anos 90, início dos anos 2000, onde a música também do Sabotagem, então recuperando o que a gente já tinha colocado lá na frente, então qual que é a relação que a gente estabelece com tudo isso? Então justamente lembrar que eles estão alinhados nesse discurso, que é justamente a população negra, ou pobre também, marginalizada de todas as formas, que vai ser presa e vai ser culpabilizada, né, e criminalizada pelo uso das drogas. Enquanto até hoje, como a gente mostrou, a elite, e principalmente branca, vai sair impune. Poxa, 445 quilos, que é 39, né, 33, e ninguém fala nada, não há nenhuma crítica. Baseado na mão de um menino negro, é muito mais pesado do que 39 quilos de cocaína, né? Então o que a gente quis mostrar aqui com toda essa questão trabalhando a história, mais do que do consumo da droga e da criação da droga, mas até mesmo da sua regulamentação pelo Estado, é mostrar como isso também é parte de um discurso da elite desse Estado, né, que compõe esse Estado. Então é importante a gente repensar quando alguém fala sobre o porquê criminalizar, o porquê não criminalizar, o porquê legalizar, o porquê não legalizar. Exato, que a gente também tá falando em questões que envolvem não só o Estado, mas também o mercado, que a gente tá falando sobre o setor privado, e também a gente tá falando de questão de classe. Então isso é importante a gente trazer nesse fechamento do vídeo para ficar bem claro que acho que é a linha condutora do que a gente quis falar aqui mesmo. Pensar historicamente, isso é um assunto muito mais profundo, né? A gente só deu aqui um panorama pra gente repensar alguns desses conceitos, tá? Então é isso. Beijo, curtam aí nosso canal, a página, Instagram, tudo. Acionem a sinetinha pra vocês receberem os vídeos. Deixem comentários também, sugestões, críticas, recados, assim, eu tô solteira. É isso, então. Beijo de luz. Meu corpo não é um templo. Meu corpo é um meio pra atingir a revolução.